Olá pessoal, Arthur falando. Bom, a minha intenção com essa aula é fazer uma breve introdução sobre o conceito de bancos de dados, tá? Eu não vou entrar em assuntos mais profundos, né? Até sobre modelagem, modelo conceitual, modelo lógico. Eu não vou entrar nesse assunto porque eu quero mostrar basicamente o que que é o banco de dados, do que ele é constituído, né, os pontos principais dele, falar um pouquinho sobre chave primária, chave estrangeira, né, alguns conceitos que são o suficiente para que você consiga trabalhar, né, faça a sua aplicação e trabalhe com banco de dados, tá bom? Bom, então, existem 2 tipos de bancos, tá? Que são os bancos relacionais e os não relacionais. Aqui a gente vai estudar só o relacional, tá? Os não relacionais, né, o pessoal chama de NoSQL, né, NoSQL, né, que seria tem gente que fala que é não SQL, né, ou sem SQL, só que eu acho que não é a tradução correta, normalmente a gente chama de Not Only SQL, né, que seria não somente SQL. Então é um paradigma diferente de banco de dados, enfim, você tem bancos de dados que trabalham com grafos, você tem toda uma diferença aí, tá, de como os dados eles se relacionam, e aí você tem alguns conhecidos, que é o MongoDB, você tem o Neo4j, existem alguns bancos não relacionais, tá, só que não é objeto do nosso estudo aqui, a gente vai estudar o relacional, tá. Então um banco, ele é um repositório de dados, né, basicamente ele é isso. Em um banco de dados, temos coleção de dados interrelacionados, tá? Então esses dados eles se relacionam, né? Você tem essa relação entre eles que vai servir a algum propósito, tá? Então esses dados eles são representados como entidades, né, que em conjunto podemos chamar de tabelas, tá? Então vocês lembram mais ou menos ali as tabelinhas do Excel, então vocês imaginam que um banco de dados seja um monte de tabelas do Excel, tá? Basicamente, assim, um jeito bem cru de vocês entenderem. Então, por exemplo, a tabela clientes, ela contém um conjunto de entidades clientes, certo? Então, você imagina uma tabela clientes e cada registro que você tem ali, né, que vai ser um cliente, então são entidades, tá? Então, basicamente esse é o conceito. Tá, então as tabelas elas também têm atributos, né, que são representados por colunas ou campos, tá? Então eu tenho esse exemplo aqui da tabela clientes, que a gente tem 2 atributos, né, que seria nome e seria o CPF, tá? E abaixo vem aqui o registro. Tá? As tabelas são preenchidas com registros, né, como eu comentei, então, abaixo dos atributos, né, em cada coluna tem seu respectivo registro, né, ou então em nome está o nome da pessoa, em CPF está o CPF da pessoa, tá? Então é basicamente isso. E as tabelas, elas podem se relacionar, né, nem todas as tabelas se relacionam, mas algumas têm e existem 3 tipos de relacionamentos, tá? Existe o relacionamento um para um. Existe o relacionamento um para N, né, ou um para vários, e tem o N para N, que seria vários para vários, tá? Então eu vou na próxima página, eu falo para vocês o que é cada um. Bom, vamos lá, um para um. Então você imagina que uma tabela de CPFs, ela vai se relacionar com a tabela clientes, tal. E aí o que que acontece? Um cliente, ele pode ter apenas um CPF, certo? Então você não se a pessoa está com CPF a mais, tem alguma coisa errada ali, tá. Então você tem uma tabela que ela tem vários clientes, tem outra que tem vários CPFs, mas você só pode falar que um cliente, ele só se relaciona com um CPF daquela outra tabela. Então esse relacionamento é um para um, tá. Quando a gente declara um banco de dados, quando a gente vai construir, a gente precisa colocar esse tipo de informação, né, para que um cliente não possa ser relacionado a mais CPFs da outra tabela, entendeu? Ou um CPF seja relacionado a vários clientes de outra tabela, né? Essa é a intenção. Então, um CPF só pode ser de um cliente, né? E o nome, então, você só tem essa relação de um para um, tá? No segundo relacionamento é um para N, né? Então, você imagina uma tabela de pedidos. Uma tabela de pedidos, ela se relaciona com a tabela clientes. E como que ela relaciona? Um cliente pode ter vários pedidos, certo? Vocês concordam comigo? Então você imagina que você tem uma tabela de clientes e você pode ir ali e ver quantos pedidos ele tem, né? E para você ver isso, você vai acessar a tabela pedidos, né? Só que um pedido só pode ser de um cliente, né? Então você não pode ter um pedido ali na tabela de pedidos e ele está relacionado a vários clientes.
Então esse relacionamento a gente chama de 1 para N, né. Então 1 aqui, no caso, seria o cliente, né, e o N seria o pedidos, tá. Então esse relacionamento é 1 para N. Bom, essa é mais uma informação que quando a gente faz uma declaração, vai criar um banco de dados, a gente precisa colocar isso daí, tá. Mais para frente vocês vão ver como é feito isso, tá bom. Terceiro tipo de relacionamento é N para N, né. Então N para N, ele é um pouquinho diferente e na declaração é um pouquinho mais chato para fazer esse tipo de declaração, tá. Então N para N, você imagina assim, uma tabela de representantes, né, então você imagina aquele vendedor, né, que no caso é um representante, se relaciona com a tabela empresas, né. Então, uma empresa ela pode ter vários representantes, certo? E um representante ele pode representar várias empresas. Então, vamos pegar um exemplo legal assim. Eu lembro que eu tinha uma vez eu chamei um rapaz aqui de uma corretora de seguros, uma corretora, na realidade é a empresa que presta ali, né? Ele veio fazer o socorro. E aí ele fez o socorro lá, era de uma empresa X aí, né? E aí quando ele acabou o socorro, eu vi ele tirando, o colete, ele mudando a plaquinha da moto dele, né, para outra empresa, né. E eu falei: "Ué, mas você não é de tal empresa?" Ele: "Não, cara, eu faço serviço para as 2 empresas, para as 2 seguradoras, né. Então ele é um representante, certo? Ele é um representante que ele representa 2 empresas, e as empresas elas têm vários representantes, né. Então, um representante, nesse caso, ele pode representar várias empresas, né, e várias empresas podem ter vários representantes também, né, você não tem um só. Então esse é o relacionamento de N para N, tá? E, bom, e isso também quando a gente cria o banco de dados, que a gente faz toda a construção do banco de dados ali, pelo código, a gente precisa fazer explicitar isso daí de alguma forma, tá bom? Bom, então, e aí no nosso banco de dados, né, lembrando que a gente tem as tabelas têm os atributos, as tabelas se relacionam, e para você fazer esse tipo de relação, você precisa usar um negócio que chama chave estrangeira, tá? Existe a chave primária e a chave estrangeira. Vou falar primeiro da chave primária, depois eu falo dos relacionamentos com a chave estrangeira. A chave primária, ela é como se fosse um identificador único em uma tabela, né? Então você imagina uma tabela de clientes que você vai ter o ID do cliente ali, né, então você é único aquilo, você não pode repetir, né, então você imagina uma tabela gigante de clientes, que você tem o ID ali como identificador dele, tá, então chave primária é basicamente isso. A chave estrangeira, ela serve como referência no relacionamento entre tabelas, né, então você imagina aqui na tabela vendas, né, você tem a chave estrangeira e ID do cliente, né. O que que acontece? Essa tabela vendas, ela se conecta, né, com a tabela clientes para saber quem é aquele cliente. Por quê? Porque na tabela vendas eu tenho o ID cliente, né, então se eu tenho a venda, eu tenho o ID do cliente e esse cliente, eu só sei quem é ele quando eu fizer a referência para a tabela de clientes, né, então por isso que é uma chave estrangeira, né, que ela é como se fosse, estrangeiro você vem, sei lá, de outro país, né, então você vem de outra tabela para mostrar, falar assim: "Ó, eu tenho esse cliente aqui, quem que ele é aí? Vê nessa tabela", tá? Então esse é o conceito de chave estrangeira, né, então a chave estrangeira de cliente, né, na tabela de vendas, ela referencia a chave primária ID cliente, então ela faz essa ligação entre as 2, né, entre as 2 tabelas, pois é o que relaciona uma venda a um determinado cliente, certo? Então, esse conceito, assim, às vezes a gente se embaralha um pouquinho, mas você sempre tem que imaginar, você imagina as tabelas como se fossem, sei lá, países, né? E aí você só consegue fazer essa relação entre uma e outra quando você usa um campo em comum, né? E esse campo em comum é o quê? É o ID do cliente. Então, numa tabela vendas, você tem lá o cliente que fez a compra, né, o que está ali na nota, enfim, você tem ali. E como que você vai saber só com o ID? Você não sabe, né, então você tem que ligar lá na tabela cliente e mostrar, falar: "Ó, deixa eu procurar o ID desse daí", aí você puxa as informações, certo?
Então, o conceito de chaves primárias e estrangeiras vai muito além desse exemplo, né, igual eu tinha comentado, não é o suficiente, eu acho, para vocês entenderem, tá. Tem outras particularidades também, enfim, tá, o jeito que você se declara, às vezes você precisa criar uma tabela a mais só para fazer esse relacionamento, né, então você acaba criando uma terceira tabela para isso, mas enfim, eu não vou entrar mais e tão profundo nesse assunto, mas eu acho que é o suficiente para vocês conseguirem construir um banco, enfim, tá?